Olá, estamos aqui para mais uma videoaula com relação à rotina de 18 a 22 de maio. Vamos lá? Terça-feira, língua portuguesa. Leia o texto para responder as questões. Título do texto: Flores e cores da primavera. A rainha das estações, a primavera, dá o ar da graça. Exatamente no dia 23 de setembro, às 1h30 e acaba em 21 de dezembro, às 22h22, com a entrada do verão. Até esta data, a natureza mostra toda sua exuberância de cores e sinaliza a chegada certeira do calor em quase todas as regiões do Brasil. Nesse período, a umidade relativa do ar fica baixa e só sobe novamente em novembro, com a chegada das frentes frias que ocasionarão as chuvas. O nascimento da maioria das espécies na natureza também ocorre nesse período. Após os dias frios, a natureza recupera seu esplendor. É quando as plantas saem do período de dormência do inverno e entram na florescência. Ipês amarelos, brancos, roxos e rosas marcam a transição do inverno para a primavera. Algumas famílias de orquídeas florescem, além de hortênsias, magnólias, margaridas, copos de leite e outras flores. A floração é explicada também pela quantidade de luz, já que na primavera os dias vão ficando mais longos e mais claros, condição ideal para as flores germinarem. O texto é de Laerte Campos. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um sinônimo. Para isso, faça o uso do dicionário. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que explicam outras palavras, ou seja, palavras que têm significados parecidos, ou seja, que querem dizer a mesma coisa, ok? Antes de iniciarmos as correções referente ao texto A Primavera, vou dar algumas explicações sobre o que é sinônimo. O que é um sinônimo? Sinônimo é um adjetivo masculino que classifica uma palavra que, apesar de ser diferente, tem o mesmo significado ou muito parecido de outra palavra, né? Exemplos. Como vimos, sinônimos são palavras que possuem significados parecidos, porém são escritos de formas diferentes, ok? Então, vamos lá. Exemplo de sinônimos. Pedra e rocha querem dizer a mesma coisa, escritas diferentes, mas com o mesmo significado. Carro e automóvel, bonito e belo, alegria e júbilo, diferente e distinto. Inteiro é a mesma coisa que completo, fácil, mesma coisa que simples. Comprido, a mesma coisa que longo, distante e longínquo, semelhante e parecido, misterioso e enigmático, gordo e obeso. De acordo com essa leitura, vocês agora sabem o que são sinônimos, né? São palavras que
possuem o mesmo significado, só que são escritas de maneiras diferentes. Copie as perguntas em seu caderno e responda. 1. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um sinônimo. Para isso, faça uso do dicionário, ou o dicionário ou a pesquisa no Google, né? Então, vamos lá. Frase A. A natureza mostra toda sua exuberância de cores. Lembram que nós aprendemos sobre sinônimos? Qual é a outra palavra que eu posso substituir, né? No caso, exuberância. Então, vamos lá? Primeiro, saber o significado de exuberância. Exuberância é a mesma coisa que fartura, riqueza. Então, a frase ficará assim. Vamos substituir exuberância. A natureza mostra toda sua riqueza. Então, eu poderia colocar também fartura, mas eu coloquei riqueza. Quem colocou fartura também está certo. Então, dê cores. Relendo a frase, a natureza mostra toda sua riqueza de cores. Exuberância é a mesma coisa que riqueza, riqueza a mesma coisa que exuberância. Vamos lá. Próxima frase. B. A umidade relativa do ar fica baixa e só sobe novamente em novembro, com a chegada das frentes frias que ocasionarão as chuvas. Então, aqui nós temos duas palavras para trocar o significado. No caso, substituir pelo seu sinônimo. Sobe e ocasionarão. Ok? Então, vamos lá. A umidade relativa do ar fica baixa e só a mesma coisa que subir, no caso, sobe, eleva, tá? A palavra que substitui sobe pode ser eleva, que é a mesma coisa, são sinônimos. Sobe de eleva e eleva de sobe, né? Novamente em novembro, com a chegada das frentes frias que ocasionarão é a mesma coisa que causarão. Então, que causarão as chuvas. Ok? Significado: sobe, a mesma coisa que elevar, eleva, cresce, ocasionarão, causarão ou provocarão, certo? No caso, eu escolhi eleva e causarão. Vou revisar a frase. A umidade relativa do ar fica baixa e só eleva, mesma coisa que sobe, novamente em novembro, com a chegada das frentes frias que causarão, né? Poderia ter colocado também provocarão, que é a mesma coisa de ocasionarão. Causarão as chuvas, ok? Exercício 2. Vamos lá. Reescreva duas características da primavera, estação do ano, tratada no texto. Então, vamos lá. Duas características da primavera. Como o texto está escrevendo a primavera? Descrevendo a primavera. Vamos lá. Na primavera, a umidade relativa do ar fica baixa. As plantas entram na florescência, ou seja, florescem. São duas características, ou seja, que descrevem a primavera. Então, primeira característica é que na primavera a umidade relativa do ar fica baixa e as plantas entram na florescência. A maioria das plantas florescem na primavera, ok? Então, essas duas características.
Exercício 3. Por qual motivo as flores acabam germinando na primavera? Segundo o texto, exercício 3, resposta, porque as flores, vamos voltar lá, acabam germinando na primavera. Resposta, por causa da quantidade de luz, já que na primavera os dias vão ficando mais longos. As chuvas também contribuem para as flores germinarem, ok? Então, além dos dias serem mais longos, né, a quantidade de luz ser maior nos dias da primavera, as chuvas também contribuem, né, para a germinação das plantas, né? Quarta-feira, língua portuguesa. Reescreva o texto abaixo em seu caderno, acrescentando a pontuação necessária e alterando o que for necessário para que fique correto, de acordo com as regras da língua portuguesa. Lembrete, não esqueça dos parágrafos, letra maiúscula quando necessário, pontuação. Após terminar, faça a revisão ortográfica e leia em voz alta para verificar pontuação. Capriche na letra e bom trabalho! Então, aqui eu fiz a minha reescrita do texto, certo? Corrigindo os possíveis erros aqui e transformando num texto correto, com pontuação e as regras da língua portuguesa, ok? Aqui, vocês podem perceber que nesse quadro nós temos um texto, um pequeno texto, porém, esse pequeno texto, ele está sem as devidas pontuações, certo? E eu percebi que a última frase ficou um pouquinho sem sentido. Então, o que eu fiz? Eu tirei essas 3 últimas palavras, ok? Então, vocês também poderão fazer um risco e anular essas 3 últimas palavras. O meu texto ficou assim. A primavera. A primavera é uma estação muito especial e talvez isso aconteça por causa da grande beleza que traz a vida. Está presente constantemente nesse período, seja com suas flores coloridas ou com o nascimento e transformação de alguns animais. Muitos poetas e pintores chegaram a aproveitar toda essa vitalidade em suas obras. Cecília Meirelles, uma de nossas escritoras mais famosas, retratou a primavera em alguns de seus textos, ok? Então, vocês terminarão na palavra textos, ok? Façam a revisão dessa reescrita com correção de algumas falhas no texto, né? Que é proposital para que o aluno perceba o quanto é necessário paragrafações e os sinais de pontuação adequado, ok? Farei a leitura do texto sem a devida correção, para que vocês percebam a importância da paragrafação e dos sinais de pontuação. Então, vamos lá. A primavera é uma estação muito especial e talvez isso aconteça por causa de grande beleza que traz a vida, está presente constantemente nesse período, seja com suas flores coloridas ou com o nascimento e transformação de alguns animais. Muitos poetas e pintores chegaram a aproveitar toda essa vitalidade em suas obras. Cecília Meirelles, uma de nossas escritoras mais famosas,
retratou a primavera em alguns de seus textos. Vocês perceberam que esteticamente, visivelmente, é um texto assim muito sem qualidade, entendeu? Por quê? Porque a gente observa que não foi colocado a devida pontuação, né? No caso, eu coloquei depois, né? Mas não tem a paragrafação. Tudo isso é para vocês perceberem que há necessidade do uso da vírgula para dar pausas, há necessidade do uso do ponto final para não ficar frases muito grandes, né? E perder o sentido, e que cada vez que eu mudo um parágrafo, eu mudo o assunto, ok? Então, é muito necessário vocês fazerem essa análise quando vocês forem fazer alguma produção de texto, tá? Revisar a produção, ver se colocaram sinais de pontuação, ver se colocaram as paragrafações, ok? E cada parágrafo é um assunto. Mudou de assunto, muda-se de parágrafo. Vou reler novamente o texto, só que agora analisando os sinais de pontuação, ok? Então, vamos lá. O título, A Primavera. A primavera é uma estação muito especial e talvez isso aconteça, dei uma pausa, a vírgula, por causa da grande beleza que traz a vida. Está presente constantemente nesse período. Aqui uma pausa com a vírgula, seja com suas flores coloridas ou com o nascimento e transformação de alguns animais. Agora eu vou mudar de assunto. Quando eu mudo de assunto, eu mudo de parágrafo. Perceberam que o primeiro parágrafo eu falei tudo relacionado à primavera, ou seja, o texto está expondo todos os conteúdos sobre a primavera. Só que agora vai mudar de assunto, ou seja, agora nós vamos falar dos poetas que se inspiram na primavera. Muitos poetas e pintores chegaram a aproveitar toda essa vitalidade em suas obras, ok? Agora eu vou mudar novamente de assunto. Agora eu vou falar sobre uma escritora específica. Quem? Qual escritora? Cecília Meirelles. Então, mudo novamente de parágrafo, entenderam? Quando eu mudo de assunto, eu mudo de parágrafo. Cecília Meirelles, uma de nossas escritoras mais famosas, retratou a primavera em alguns de seus textos, ok? Então, terminamos agora essa videoaula explicativa, tá? De como corrigir um texto do ponto de vista considerando paragrafação e sinais de pontuação, ok? Espero que tenham aprendido. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.